Quando eu tinha 18 anos, decidi organizar uma festa de Halloween na casa dos meus pais. Eles não estariam em casa durante o fim de semana, e isso me deu a liberdade necessária para planejar algo especial. Contudo, com essa liberdade vinham regras. Não poderia trazer estranhos, e a casa tinha que estar ainda mais limpa do que antes. Eu não era tolo. Sabia que as regras não eram apenas um capricho dos meus pais. Eram diretrizes para manter a segurança e a integridade da casa. Convidando cerca de 50 pessoas, fiquei contente quando aproximadamente 40 confirmaram presença. A festa começou por volta das 6 da tarde, quando o céu começava a escurecer, criando um ambiente perfeito para o Halloween. O evento seria parcialmente no quintal, onde decorações assustadoras pendiam de árvores, e parcialmente no primeiro andar da casa, onde os móveis estavam rearranjados para acomodar os convidados. Meus pais me deixaram dinheiro suficiente para comprar refrigerantes e petiscos, e eu garimpei a cozinha para garantir que a comida fosse farta. Havia batatas fritas, nachos e um enorme bolo decorado com temas de Halloween. Mesmo sabendo que era uma festa sem álcool, não havia como enganar meus pais completamente. Um amigo mais velho, chamado Tom, trouxe seu equipamento de DJ e imediatamente elevou o nível da festa com uma seleção de músicas que fizeram todos dançarem. A noite avançou e a energia da festa estava a mil. O quintal estava iluminado com lâmpadas laranja e verdes e as sombras dançavam nas paredes da casa. Os convidados pareciam saber da regra de não trazer estranhos. Conhecia quase todos ali e estava tranquilo. Mas, como em qualquer festa, os imprevistos estavam sempre à espreita. Eventualmente, enquanto eu conversava com alguns amigos, um deles, Vini, saiu da cozinha, onde tinha ido buscar um lanche. Ele parecia perplexo. Ei, quem é aquele cara com a fantasia de esqueleto na sala de estar? Ele me olhou com uma expressão de confusão e leve preocupação. Não me lembro de ter visto ninguém com uma fantasia tão realista. Então resolvi investigar. Entrei na casa e, para minha surpresa, vi um grupo de pessoas na cozinha, rindo e se divertindo. Perguntei se alguém conhecia o sujeito de esqueleto e recebi apenas cabeçadas negativas. Um frio na barriga começou a crescer enquanto olhava ao redor. Quem convidou esse cara? Pensei. Foi então que avistei o homem descendo as escadas. Ele não era muito alto, mas sua presença era inegável. O traje de esqueleto era autêntico, com detalhes que pareciam quase reais. Eu me aproximei e, com um toque de bravura, perguntei: "Quem é você?" Sua resposta veio com uma voz profunda e um pouco arrastada. "Mike. Eu estava usando o banheiro no andar de cima. Ele parecia mais velho do que os outros convidados, e seu olhar era penetrante, como se estivesse avaliando cada um de nós. O sentimento de desconforto aumentou quando perguntei quem o convidou. Ele simplesmente disse: Tom. Eu não conhecia nenhum Tom que estivesse na festa. Quando pedi para ele tirar a máscara, ele apenas ignorou minha solicitação, passando por mim em direção à saída. Um pensamento alarmante cruzou minha mente. Quem era realmente aquele homem? Corri escada acima para verificar os quartos, preocupado que pudesse haver um roubo, ou, pior ainda, que ele estivesse se preparando para fazer algo perigoso. Todas as portas estavam fechadas, exceto a do banheiro. Após uma rápida verificação, percebi que tudo parecia em ordem, mas a sensação de inquietação continuava a me assombrar. O coração batia mais rápido em meu peito. Voltei para o andar de baixo e compartilhei com Vini o que estava acontecendo. O clima da festa tinha mudado. O que antes era alegria, agora era desconforto e medo. Pedi a ele que ligasse para a polícia e informasse sobre o intruso enquanto eu subia as escadas novamente, na esperança de que ele ainda estivesse lá. Ao entrar no quarto da minha irmã, que tinha apenas 14 anos e não participou da festa, percebi que ela estava dormindo tranquilamente. Os sons que eu havia ouvido antes estavam intensos, mas parecia que minha imaginação estava pregando peças em mim. Bati na porta do quarto dela, mas não obtive resposta. Ao abrir uma fresta, confirmei que ela estava de fato dormindo. Que sons eram aqueles? Decidi investigar mais a fundo.
Segui para o quarto dos meus pais e percebi que a porta não estava trancada. Consegui empurrá-la facilmente, o que era um sinal de que algo estava muito errado. Espiei para dentro da sala e vi, com horror, o homem de esqueleto parado ali. Era como se ele estivesse à espera, observando o que acontecia na casa. Uma onda de adrenalina tomou conta de mim. Eu não deveria estar ali. Fingi que não o vi e fechei a porta lentamente, sentindo o terror crescer. Desci as escadas rapidamente e avisei Vini sobre a presença do intruso. Ele estava pálido, seu olhar cheio de medo. "Precisamos sair daqui e chamar a polícia", ele disse. Concordei e, em um sussurro, expliquei o que havia visto. A adrenalina estava alta. Decidimos que não poderíamos mais ficar na casa. Enquanto Vini pegava o telefone para ligar para a polícia, eu fui até minha irmã e a acordei, explicando rapidamente a situação. "Você precisa ficar quieta e me seguir", eu disse. E ela, apesar de sonolenta, entendeu que a situação era séria. Descemos as escadas em silêncio, nossos corações disparados. Ao chegarmos à cozinha, encontramos Vini na porta dos fundos. Ele estava pálido, mas determinado. "Acho que ele ainda está aqui", sussurrou. A porta estava entreaberta e a escuridão do quintal parecia mais opressora do que nunca. Saímos pela porta dos fundos e corremos para o quintal, indo em direção à casa do nosso vizinho. Batemos na porta várias vezes, a ansiedade quase nos fazendo perder a esperança. Após alguns momentos que pareceram eternos, nosso vizinho, um homem idoso que sempre foi gentil, finalmente abriu a porta. Ele nos deixou entrar e logo chamou a polícia. Enquanto esperávamos, a tensão no ar era palpável. O que aquele homem queria? Ele conhecia minha família? Eu me perguntava se ele realmente havia entrado com intenções malignas ou se era apenas um idiota que não respeitava as regras da festa. Mas logo, a polícia chegou e nós fizemos um relato rápido do que havia acontecido. A polícia começou a investigar a casa. O homem de esqueleto não estava mais lá, mas a janela do quarto dos meus pais estava aberta e a porta do armário estava entreaberta. O que eles encontraram dentro do armário fez meu sangue gelar. O cofre que meu pai guardava ali estava vazio. Alguém claramente havia tentado arrombá-lo. "Vocês têm ideia de quem era?" perguntou um dos policiais. Nós apenas balançamos a cabeça. "Ele estava aqui, na festa. Conhecia o nosso endereço e sabia que meus pais estavam fora", eu disse, a voz tremendo. Enquanto a polícia fazia suas perguntas e averiguações, percebi que o homem tinha um conhecimento íntimo da casa. O fato de ele ter entrado na festa e saído como se fosse um convidado comum era perturbador. Ninguém sabia como ele havia se infiltrado na nossa celebração. Ele poderia ser um ladrão, mas havia algo mais sombrio em sua presença. "Esse sujeito pode ser perigoso", disse um dos policiais olhando sério. "Precisamos de mais informações e se você lembrar de algo, deve nos contar." A sensação de segurança que antes eu tinha na casa dos meus pais se dissipou completamente. Minhas mãos estavam trêmulas enquanto eu tentava processar tudo. O que começou como uma celebração alegre transformou-se em uma noite de terror. A festa, que deveria ser um momento de união entre amigos, agora era uma lembrança de vulnerabilidade e medo. Com o passar do tempo, e após a polícia ter terminado sua investigação, decidimos voltar para a casa. O silêncio era ensurdecedor. Cada sombra parecia mais ameaçadora, e cada barulho, mesmo que pequeno, fazia meu coração disparar. Minha irmã estava assustada, e mesmo Vini, que costumava ser corajoso, estava inquieto. "Você acha que ele vai voltar?" perguntou minha irmã, sua voz tremendo. Eu a abracei e tentei assegurar-lhe que tudo ficaria bem. Mas dentro de mim, a incerteza crescia. Com o tempo, a verdade se instalou. A confiança que eu tinha em organizar festas havia desaparecido. Minhas irmãs e amigos ficaram em silêncio sobre o que aconteceu. Nossos pais, ao saberem do que houve, ficaram devastados. Era como se a segurança de nossa casa tivesse sido invadida de uma forma que nunca poderia ser consertada.
Era 2016 e eu estava prestes a completar 15 anos. Esse seria meu último Halloween, de doces ou travessuras, e eu queria que fosse inesquecível. Minha mãe sempre foi bem descontraída, então ela decidiu transformar tudo em uma grande celebração que duraria dias. Eu estava animado, planejando uma festa do pijama com meus amigos, Davis e Zack, na noite anterior ao Halloween. O plano era perfeito: faltar à escola no dia seguinte, fazer doces ou travessuras com Davis, voltar e, por fim, ter uma festa do pijama só com minha namorada, Amber. Nosso porão havia sido recentemente reformado e transformado em uma caverna do homem, um espaço perfeito para uma noite de filmes de terror. Havia um longo corredor que levava até a caverna e o interruptor de luz do corredor não funcionava. Isso criava uma atmosfera assustadora, mas para aquela noite era exatamente o que precisávamos. Minha mãe havia feito biscoitos para nós e por volta das 23h descemos para a caverna após assistir ao clássico Pânico. O segundo filme da noite seria Atividade Paranormal, que nenhum de nós havia visto antes, o que tornava a experiência ainda mais emocionante. Estávamos imersos no filme quando, de repente, a luz de movimento no quintal se acendeu, iluminando a sala e destruindo a tensão que havia se acumulado. Pausei o filme e esperei 30 segundos para que a luz se apagasse novamente. Mas, para minha frustração, a luz se acendeu mais uma vez. Isso se repetiu algumas vezes, e a irritação começou a se transformar em preocupação. Eu pedi a Davis e Zack que subissem comigo para verificar o que estava acontecendo. Concordaram, e subimos as escadas em silêncio, um frio na barriga crescendo em mim. Chegando à porta dos fundos, a luz do quintal estava apagada. Estávamos todos em silêncio, esperando que algo acontecesse, mas não havia ninguém. Voltamos para a sala e decidimos desligar o filme, passando o tempo com nossos celulares e conversas. Passaram-se algumas horas e todos, exceto eu, já estavam dormindo. Eu estava navegando pelo meu telefone quando a luz de movimento se acendeu novamente. Era a quarta vez naquela noite. Imaginando que poderia ser um grupo de crianças tentando nos assustar, fui até a janela para conferir. Mas, mais uma vez, não havia ninguém lá fora. Desisti e voltei para a sala. A noite passou rapidamente e logo me vi acordando com um saco de doces ao meu lado, sentindo um misto de nostalgia e tristeza. Era como se minha infância estivesse chegando ao fim. Tentei deixar os pensamentos para trás e apenas aproveitar o dia. O dia do Halloween chegou e, com ele, as emoções aumentaram. Amber, Davis e eu estávamos prontos para fazer doces ou travessuras. Nossa rota nos levou por várias casas e, quando chegamos a uma das últimas, Amber soltou um grito agudo. "Uma pedra me atingiu!" ela exclamou. Virei-me rapidamente e avistei um homem em uma máscara de palhaço parado a cerca de 15 pés atrás de nós. Era o auge da epidemia de palhaços e o medo se instalou em nossos corações. Pedi para ele se afastar, mas ele permaneceu imóvel. O pânico começou a crescer e decidimos sair rapidamente, pulando as últimas casas. Assim que chegamos em casa, Amber e eu olhamos para os doces espalhados no chão da sala. Ela sugeriu que assistíssemos a um filme e decidi retomar Atividade Paranormal. No entanto, enquanto assistíamos à cena em que a mãe do filme andava pela casa, as luzes da caverna se apagaram. O silêncio era ensurdecedor, e a atmosfera que antes era divertida, agora estava impregnada de uma sensação de pavor. A energia nunca tinha saído naquela casa, exceto durante tempestades, e ver as luzes apagadas me deixou ansioso. Amber, assustada, decidiu que não queria ficar sozinha no porão e subiu comigo para investigar o que estava acontecendo. Ao abrirmos a porta deslizante que levava ao quintal, fomos recebidos apenas pelo canto dos grilos. A escuridão parecia estar mais densa, e uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Aproximando-me do gerador, ouvi um galho quebrar. Um calafrio percorreu minha espinha, e eu senti que algo estava errado. De repente, olhei para o galpão e vi o mesmo homem com a máscara de palhaço, parado e me observando. O medo se transformou em terror
quando ele deu um passo à frente e começou a correr em nossa direção. "Amber, entre!" gritei, e nós dois corremos para dentro da casa. Fechei a porta dos fundos atrás de nós, mas não consegui trancá-la a tempo. Assim que chegamos ao porão, nos escondemos atrás do bar. O silêncio se instalou na caverna, e Amber, tremendo, mandou uma mensagem para o 911, já que estava com medo demais para falar. Passaram-se minutos que pareceram horas, até que ouvimos a porta do porão se abrindo. Os passos pesados desceram as escadas, e a respiração ofegante de Amber ecoava em meus ouvidos. Eu sabia que se ele nos encontrasse, nossa única opção seria lutar. Peguei uma garrafa de cerveja atrás do bar, preparando-me mentalmente para a batalha. O silêncio dominava a caverna, mas então as sirenes da polícia ecoaram do lado de fora. Esse poderia ser o momento perfeito para atacar. Em um impulso, levantei-me e corri na direção do homem, golpeando sua cabeça com a garrafa. Mas em um movimento desajeitado, tropecei e caí no chão. Olhei para cima e lá estava ele, o palhaço parecendo quase intocável. A máscara parecia absorver o impacto do meu golpe. Eu estava no chão, lutando para me levantar enquanto ele me encarava. O desespero tomou conta de mim. Eu não queria que minha vida terminasse daquela forma. Por um momento, o homem hesitou. O som das sirenes se aproximava e ele subiu as escadas correndo, deixando-me sozinho em uma mistura de dor e alívio. Corri escada acima para deixar a polícia entrar. Expliquei rapidamente o que tinha acontecido, mas, para minha frustração, o homem de palhaço conseguiu escapar. A polícia não tinha pistas e, mesmo com as buscas, ele não foi encontrado. O sentimento de impotência me consumiu. A experiência deixou uma marca indelével em mim. Eu não conseguia mais entrar no porão sem sentir um nó na barriga. Amber e eu nos abraçamos por um longo tempo, gratos por ainda estarmos juntos e vivos. Nunca esquecerei o olhar aterrorizante daquele palhaço. O Halloween deveria ser uma celebração, mas, para mim, se tornou um marco de medo e incerteza. A infância se foi, e as lembranças daquela noite nunca me deixaram. Agradeci a todos os deuses do Halloween por estar vivo, mas a sensação de estar sendo observado sempre voltava, como uma sombra à espreita, mesmo nos momentos mais felizes. O Halloween de 2016 não foi apenas uma noite de doces e travessuras. Tornou-se um marco em minha vida. Agora, sempre que vejo uma máscara de palhaço, meu coração dispara. A sensação de que o horror pode estar escondido sob a superfície da normalidade nunca me deixou. Essa história não é apenas sobre um palhaço assustador. É sobre o medo que pode se esconder nas sombras e o valor da vida e da segurança. A inocência da infância pode ser perdida em um instante, e tudo o que resta são os ecos daquela noite de Halloween e a certeza de que o medo pode se manifestar de maneiras que nunca poderíamos imaginar.